E a gente começa a ter na Falcão falando do esbarrão. Eu acho que a expressão certa é esbarrão entre Lula e Donald Trump. Foram 2 esbarrões, segundo o que a gente conseguiu apurar na CNN Brasil, eu e o Américo Martins. O primeiro foi ontem à noite. Donald Trump e Lula estavam preparados para entrar em um jantar promovido pelo anfitrião Emmanuel Macron, um jantar privado dentro do G7. E aí Lula estava parado e Donald Trump se aproximou da rodinha de Lula. São relatos de embaixadores com quem eu conversei e o Américo Martins também apurou direto lá da França. Segundo relatos feitos, foi só um elogio de ambos os lados. Trump elogiou Lula pela postura que tem adotado de diálogo com várias nações do mundo inteiro e, por outro lado, Lula elogiou Trump por estar presente no G7 na França. Foi só isso. Segundo relatos feitos a nós aqui do Bastidores CNN, os 2 líderes mundiais trocaram esse rápido elogio e foi só isso. Não trataram das tarifas impostas contra o Brasil. Lula avalia, e ele tem falado isso ali no âmbito dos embaixadores do G7, que não caberia tratar do assunto com Trump enquanto as conversas ainda ocorrem entre as equipes técnicas. Não quer atropelar os processos, né, Uribe? É isso. Até para não desrespeitar a própria equipe que está nesse grupo de trabalho. De um lado tem toda a razão, mas do outro lado me pareceu também, quando conversando com algumas fontes brasileiras, que é uma espécie de desculpa. Não teve espaço para uma conversa, então, olha, vamos deixar os técnicos, depois a gente se debruça sobre o assunto, né? A ideia de que o brasileiro só telefone a Trump caso o governo avalie que não haverá recuo por parte da gestão americana. O USTR, que é o representante comercial dos Estados Unidos, propôs a imposição, lembrando para a nossa audiência, de 25% sobre todas as importações do Brasil, exceto para as mercadorias que se enquadram como sujeitas às tarifas de segurança nacional. Essa decisão final cabe a Donald Trump. Por isso que o interesse de Lula é de conversar com ele eventualmente, caso não haja nenhum acordo das áreas técnicas. Essas equipes dos 2 países já tiveram 2 reuniões, uma no final de semana e outra no começo dessa semana. A orientação de Lula é para que os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa busquem esse diálogo. Mauro Vieira que está no G7. Os Estados Unidos trabalham com prazo de até 15 de julho para instituir essa nova tarifa, que pode afetar setores de máquinas, plástico, calçados, madeira e peixes. E Tainá teve um segundo encontro. Esse foi hoje, que inclusive o ICL deu em primeira mão esse vídeo. Eles estavam entre um encontro ou outro, houve um almoço lá no G7, e aí Donald Trump passa por Lula e só diz um good job. Good job. O Lula respondeu, porque foi... Não respondeu. Lula estava com a cara fechada. Alguns diplomatas me disseram que, na verdade, ele estava mastigando, ele ainda estava... não podia responder. Tá. E aí o Donald Trump passa. Mas foi isso. O resumo que a gente pode dizer é, eles tiveram esbarrões que não geraram o avanço das conversas. E a gente depois vai destrinchar as falas do presidente Lula também com recados aos Estados Unidos em relação às tarifas. Agora a gente traz um trecho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele chegou atrasado a uma das reuniões do G7 e quando foi entrar na sala onde estavam os líderes internacionais, foi justamente esse o momento em que ele encontra Lula. Trump vira para o presidente do Brasil e disse: "Eu sou o chefe", e ainda faz uma brincadeira com a imprensa. Vamos ver? Bom, ele falou isso ali publicamente, "eu sou o chefe", fez essa brincadeira ali do lado do Macron, depois de encontrar o Lula, né? Para o Lula foi somente um good job, um bom trabalho. Rapidamente eles se encontraram, o Lula nem sequer respondeu, porque segundo os diplomatas estava mastigando na hora. Daqui a pouco a gente tenta trazer mais contexto para vocês desse assunto. O Américo Martins está lá, vai entrar ao vivo em instantes.